Bom dia! Começando mais um vídeo por aqui, diretamente de Presidente Nereu, interior do interior de Santa Catarina. Estamos aqui com o nosso busão. Quem acompanhou nos últimos vídeos, a gente estava lá no Paraguai, então nos teletransportamos até aqui. E aqui é o lugar onde a gente fez a construção do busão, onde ele era um antigo ônibus de leilão, todo amarelo escolar. E aqui dentro desse galpão, a gente transformou ele nesse motorhome. Bom dia, gente! Estamos de novo aqui no Brasil. Então, para quem acompanhou aí os últimos vídeos, viu que a gente estava lá em Encarnação, no Paraguai. Mas lá a gente tomou uma decisão muito importante, né? De começar uma nova fase aqui no Vida na Estrada. Isso quer dizer que a gente vai trocar de motorhome. A gente não vai mais viajar com um micro-ônibus, agora a gente vai viajar com um novo veículo. Nesse vídeo a gente vai contar tudo para vocês, explicar os motivos que nos levaram a tomar essa decisão, mas a partir de agora começa então uma nova fase. E depois de 30 mil quilômetros rodando no nosso motorhome, no nosso querido busão, depois de passar por 4 países, mais de um ano na estrada, o tempo foi passando, fomos vivendo novas experiências e com isso a gente foi percebendo que algumas coisas já não faziam mais sentido pra gente. Gente, para começar a gente percebeu que não precisava de tanto espaço, porque todo esse espaço aqui tem uma consequência, né, de ser um veículo maior. E na fase da vida que a gente está agora, a gente quer ter mais aventura, a gente quer ter mais liberdade, quer ter mais mobilidade para chegar nos lugares, né? Então isso quer dizer que a gente buscou sim um veículo menor, e a gente vai abrir sim mão de todo esse conforto, de todo esse espaço para viver coisas novas, né? Porque não dá para ter tudo. Então, com o passar do tempo, a gente foi vendo o que fazia sentido para a gente e o que não fazia, até porque o ônibus foi nossa primeira experiência com o motorhome. A gente nunca tinha vivenciado isso. Então é normal que com o passar do tempo a gente descubra o que a gente prefere, o que a gente não prefere, porque só vivendo mesmo para entender, né? Vocês têm que pensar que a gente comprou esse ônibus 3 anos atrás. E 3 anos atrás a gente não tinha vivido construção, a gente não tinha vivido de fato essa vida na estrada. E agora, como as coisas estão diferentes, e o nosso projeto é chegar pelo menos até o Alasca, e vai mais uns 2, 3 anos, para a gente não fazia sentido continuar esses 2, 3 anos numa zona de conforto que a gente estava vivendo. A gente sabe, entende, né, que muitas pessoas se apegaram no ônibus porque a gente começou tudo com ele, ele é muito importante para a nossa história, a gente se apegou muito ao ônibus também. Foi bem difícil tomar essa decisão, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras e, como a gente comentou, nessa fase que a gente está, fazia muito sentido fazer o que a gente fez, né? E a gente vai mostrar para vocês a nossa escolha e o que vai nos levar até o Alasca daqui para frente. Eu acho que agora vocês vão conseguir entender um pouco melhor, porque a gente teve bastante comentário falando que a gente ia pegar uma camper, né, com espaço maior, alguns que ia pegar um veículo maior, outros que a gente ia pegar uma van nova, mas eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro. Esse vai ser o nosso novo motorhome, gente. A gente optou sim pelo 4x4, é uma mudança brusca, é os extremos, na verdade, né? A gente vai sair de um veículo grande, de um micro-ônibus e vai para um carro. A gente sabe que isso vai chocar muitas pessoas, a gente entende, né, que muitas pessoas, que não vai fazer sentido para muitas pessoas, porque um carro é um veículo pequeno, mas a gente promete que vai fazer uma construção bem legal nele, a gente vai transformar ele numa casinha completa. A gente tem muitas ideias e a gente está muito animado para viver tudo isso, porque realmente a gente pensou muito antes de tomar essa decisão. Então agora esse carro 4x4 aqui vai ser a nossa futura casa. E sério, gente, o sentimento é de que realmente era para ser. Depois que a gente tomou essa decisão, depois do meu aniversário lá no Paraguai, a gente começou a pesquisar qual que era o veículo ideal, porque quando a gente estava lá fora, principalmente no Chile, tinha muito veículo importado, então tinha muito veículo diferente, só que não teria como a gente comprar esse veículo no Brasil, começar uma construção. No Chile tinha vários motorhomes pequenos, né? Então a gente sempre ficava de olho. É legal que quando você está na estrada e quando você já vive em um motorhome, você começa a reparar muito nos outros motorhomes que tem. Então a gente já estava de olho e tentamos procurar no Brasil um veículo que melhor se adaptasse a tudo que a gente queria, né? Porque esse carro aqui, ele foi muito bem pensado, então não é à toa que a gente escolheu ele. E foi mágico, gente. A gente começou a pesquisar e depois começamos a ver vários anúncios. Não é fácil achar esse carro porque no Brasil ele foi importado somente até 2009 e a gente achou um no Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões,
que estava a 200 quilômetros do Paraguai. Estava a 200 e poucos quilômetros, né, de Encarnação, que era onde a gente estava. Então a gente decidiu ir lá olhar ele, porque estava perto. E quando a gente olhou, quando a gente conheceu, a gente se apaixonou pelo carro, porque ele é mais antigo e mais rodado que o nosso ônibus, mas ele está muito conservado. A gente vai mostrar para vocês. Então ele está novo por dentro, né? Ele foi muito bem cuidado. E a gente vai explicar também para vocês os motivos que nos fizeram escolher esse carro aqui. Exatamente, mais velho que o busão, mais rodado que o busão e esperamos que chegue mais longe que o busão. Para ficar claro, esse daqui é um Toyota, é um Land, tem que aprender a falar o nome dele agora. Land Cruiser? É um Land Cruiser ou Land Cruiser Prado. Tem também outros modelos que não tem o Prado, mas no Brasil não tem praticamente nada. No Brasil a Toyota vende mais a SW4, a Hilux, que todo mundo está acostumado, né? Então, apesar de no Brasil ele ter sido importado só até 2009, para fora, nos outros países, tem muito desse veículo aqui. Então, acho que a gente vai ter mais facilidade para encontrar peças, para fazer manutenção. E a gente também queria muito um carro da Toyota, porque a gente sabe que esse carro aqui, ele é bem confiável, né? É isso que a gente espera, na verdade, a gente pesquisou muito. Então, por isso que a gente escolheu um Toyota, e esse modelo aqui, o Prado, ele é bem espaçoso, ele é bem grandão, né? Ele é um carro de 8 lugares, então a gente acha que vai conseguir fazer também uma construção legal ali dentro. E depois das nossas pesquisas, né, da nossa decisão de ir atrás desse carro, foi porque a gente sabe que a quilometragem não tem muito o que fazer, né, gente? Esse carro é 2006, já tem 20 anos, então todos os carros vão ter ali para cima de 200 mil quilômetros. Só que esse carro, ele estava com o segundo dono era lá de São Miguel das Missões e ficou 9 anos com o carro. E a gente conversou com ele, ele tinha nota fiscal de tudo que fez no carro, até nota fiscal do outro proprietário, então a gente foi sentindo que era um cara que tinha muito zelo, muito carinho pelo carro mesmo, e não é à toa que a gente ficou encantado quando viu o carro. E uma das coisas que eu mais gosto nele, já vou começar mostrando para vocês, é essa porta aqui atrás, que com certeza vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. A gente vai abrir ela e já vai ter acesso a tudo que está aqui fora, né? Esse também foi um dos motivos da gente ter trocado de motorhome. O ônibus, ele é sim muito confortável e espaçoso, mas a gente se sentia muito fechado ali dentro, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. As prioridades de cada pessoa são diferentes, e a nossa, agora nessa fase da vida que a gente está, é se expor mais, é conseguir estar mais para fora, vivenciar mais os lugares. Então a gente queria muito isso, a gente quis muito o carro, né? É uma coisa que a gente pensou bem antes. Então, ter essa porta aqui, abrir ela e conseguir já estar sentindo o que está acontecendo ali fora vai ser bem legal. E esse é o Davi e a Paula de agora, né, gente? Pode ser que daqui a alguns anos a gente volte sim para um veículo maior, né? Porque acho que menor só viajando de moto mesmo. Com certeza, daqui a alguns anos o carro não vai mais fazer tanto sentido, então por isso que a gente quis aproveitar essa fase da vida que a gente tá, que a gente ainda não tem filho, que a gente pode ficar num espaço menor, né? Então isso é para agora, daqui a alguns anos a gente pode voltar assim a ter um veículo maior, que eu acho que isso vai acontecer, mas hoje a gente quer ter essa experiência de viajar num carro. E só para vocês terem uma noção de como esse carro tá bem cuidado, olhem para isso, gente. Eu vou abrir aqui, ó, tipo a maletinha, né, dos primeiros socorros. Olha isso, tá tudo intacto. Todas as chaves originais mesmo do carro. E esse aqui é o porta-malas, né, era para ter coisa batendo, a gente fica de cara como que isso daqui tem 20 anos. Aqui também, aqui nessa bolsinha é onde fica o triângulo dele, né, então tá tudo certinho, tudo original mesmo. E aqui a gente vai ter o bagageiro dele, que vai ser a entrada da nossa casa. Tem a opção de abaixar esses bancos, então a gente só precisa abaixar aqui e subir assim, e subir esse encosto, e aí a gente fica com os outros lugares. Ali do outro lado dá para fazer a mesma coisa, e quando a gente vem e olha ele por aqui, que é onde as pessoas vão entrar, né? Olha só que legal. Aí para entrar é só a pessoa entrar por aqui. Então, na verdade, ele é um carro de 8 lugares, né? A gente vai tirar tudo isso aqui, mas pelo que a gente já consegue ver, a gente vai ter um espaço bem legal aqui dentro. Esse foi um dos mais espaçosos que a gente encontrou e que também era confiável, né? Ele é um veículo mais velho, então tem pouca eletrônica nele. Várias peças são compatíveis com a Hilux, com a SW4 também. E quando a gente tira todos esses bancos aqui, vamos abaixar para conseguir ter visão. Até ali na frente, que é o banco do motorista, a gente consegue ter quase 2 metros até aqui na porta. Deixa eu entrar aqui mais para vocês terem uma noção.
Então a gente tem quase 2 metros aqui. A gente já imagina de um lado do carro a gente fazer uma cozinha aqui, uma bancada, desse outro lado a gente fazer um sofá como se fosse uma sala. A gente tem várias ideias, mas não é porque é um carro pequeno que a gente não quer que ele seja confortável. A gente também preza pelo conforto na medida do possível, né, de acordo com o que a gente tem. Então a gente vai fazer o possível para esse carro ter tudo o que a gente precisa, para ele ser confortável e ainda assim a gente ter o 4x4 para conseguir chegar aí em vários lugares. E a ideia é mesmo com ele todo fechado, como essa daqui vai ser a nossa casa, a gente consiga fazer tudo. Então a gente consiga cozinhar, a gente consiga fazer uma cama aqui no sofá, que a gente tenha geladeira, que a gente tenha autonomia elétrica. Que mais que tem no motorhome? Tudo que a gente tem. E que a gente tenha tudo, mesmo quando a gente não possa estar lá fora, né? Porque a gente sabe que vão ter dias que vai estar chovendo e tudo mais, a gente não vai conseguir estar lá fora, então a gente quer sim que aqui dentro tenha tudo que a gente precisa também. Lógico que não vai dar para ter um chuveiro, mas a gente já vai falar sobre isso porque a gente também tem uma solução. A gente pesquisou várias soluções. Aqui atrás, essa janelinha, ela abre bem pouco, ó. Ui, foi até pouco aberta, mas ela vai ser bem útil pra gente. A gente não vai tirar a janela, instalar a janela de motorhome, essas coisas, porque seria bem mais difícil. O legal é que o ar-condicionado dele vem até aqui atrás, ó, então tem um ar-condicionado separado só para a parte de trás, que vai puxar o ar aqui e vai ser regulado bem aqui no meio dos dois bancos. E a gente foi fuçando nesse carro e achou um monte de coisa, gente, um monte de compartimento. Ali tem do cabo, aqui tem o macaco. E só nesse espaço aqui a gente já consegue ver, né, que tirando o forro ele vai até aqui atrás. Então a gente vai tirar toda essa parte de baixo aqui, né, essa parte daqui para baixo. Depois a gente vai conseguir ter mais um espaço aqui nas laterais. Ele é bem largo até, e tirando isso a gente vai ganhar mais ainda aqui na largura. Eu tô louco para desmontar esse carro, para arrancar tudo, o piso, a lateral, o teto, para a gente realmente ver o que vai conseguir aproveitar de fato. A gente tem um projetinho meio maluco. No próximo vídeo a gente já vai revelar, porque eu quero ver como que ele é por dentro, né? Pra gente saber se vai dar certo, saber o que vocês vão achar também. O legal é que os vídeos agora vão estar bem em tempo real. Então quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ou falar, não, isso tá tudo errado, vai mandando aí pra gente, que a gente vai se atualizando aqui na construção. Mas a gente já tem várias ideias mesmo, a gente quer tentar fazer um projeto pra gente conseguir ficar em pé ali dentro, ter mais espaço. Então vamos ver como é que vão ser aí as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu filmar ele um pouquinho de frente. Apesar de ser um carro, gente, ele é enorme, ó, principalmente com a porta de trás aqui aberta. A gente vai ter que tomar cuidado se parar muito encostado nos carros, né? Mas a gente vai ter um plano B também para conseguir entrar na casa por dentro. E ele é um carro bem alto também, né? Ele tem essa lateral aqui que a gente consegue subir. E a gente adorou ele, assim, a gente tá cada dia mais encantada, a gente acha que fez uma boa escolha. Olhem aqui a parte da frente, tá super bem conservado, né? Vou repetir, gente, 20 anos. Esse carro tem 20 anos. Eu com 20 anos estava muito menos cuidado que isso. Olha que o painel dele tá todo intacto, parece realmente um carro novo, né? Tá tudo inteiro, tudo no lugar. Então a gente fica mais tranquilo também de saber que esse carro foi bem cuidado. Vai dar até pra Paula, ó, quando a gente estiver se aventurando, vai ter 2 lugares pra você segurar. E também vai dar pra eu dirigir, né? Porque eu gosto bastante de dirigir. Era uma coisa que eu sentia falta. Com o ônibus eu tinha mais dificuldade, porque eu tinha bastante medo dele ser tão largo, né? Ser tão grandão. Então, lá de São Miguel das Missões, que foi onde a gente encontrou ele, até aqui Presidente Nereu, que dá uns 700 quilômetros mais ou menos, eu vim dirigindo o carro. Então é bem legal pra mim ter de novo essa sensação. Com certeza aí na estrada eu também vou dirigir bastante, então isso pra mim vai ser muito legal. Vamos ver de novo aqui uma visão de frente dele. A frente a gente quer modificar um pouquinho para deixar ele com mais cara de aventura. Quem sabe tirar esse para-choque aqui da frente, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, o que o nosso bolso permite a gente fazer também. A gente está pesquisando bastante para ver o que é vantagem realmente, porque a gente não entende muito desse mundo do 4x4. E falando em 4x4, deixa eu sentar. Ou você quer sentar, já que você vai dirigir agora. Olha o painel, que bonito. Aqui tem uma capinha para o volante, ó, mas para vocês verem o cuidado do antigo proprietário, gente, tá? Intacto. A porta, tudo, os 4 vidros funcionando, o som funcionando muito bem. Aqui a gente tem um baita de um espaço também, ó, para guardar as coisas. O porta-luva também, que a gente não tinha no busão. O multimídia foi trocado, porque antigamente era um toca-disco. E aqui, por mais que esse carro seja antigo, ele tem até esse visorzinho, ó.
que está até marcando o nosso consumo de 14,3 litros a cada 100 km. Uma coisa que a gente não falou é que esse carro ele gasta quase igual o busão de diesel. Ele gasta bastante. Mas eu acho que na estrada ele vai fazer uma autonomia melhor, né? Sim. Porque aqui tem muita estrada de chão, a gente teve que vir devagar. A gente deixou ele parado, ligado várias vezes também. Não, isso daqui eu resetei, mas eu acho que na estrada, quando a gente pegou os 700 km, ele fez 10 com o litro. É, que é bem mais que o busão. É bem mais que o busão, só que é pouco, né? Porque depois ele vai estar mais pesado, só tava a Paula e o Zeca aqui. E outra coisa é que o Zeca, ele é apaixonado por carro. É, outra dúvida, né, que ficou bastante quando a gente comentou que ia viajar de uma outra forma, foi sobre o Zeca. E, gente, é claro que o Zeca vai junto, não tem a possibilidade dele não ir junto com a gente, Mas fácil eu não ir, a Paula ir com ele. Então, sim, é lógico que o Zeca vai junto, ele vai continuar junto com a gente sempre e ele ama carro. Até quando a gente estava construindo o ônibus aqui no galpão, a gente tinha um outro carro e ele sempre ficava dormindo dentro. Então, ele vai adorar também viajar de carro, com certeza. Ele também ficou bastante feliz aí com essa decisão. O Zeca gosta do compacto. E ó, um dos principais motivos da gente ter escolhido esse carro é o automático acabou sendo no lucro. Na verdade, a gente nem sabia muito bem se era automático, mas ele é automático. Mas essa marcha aqui, não sei se fala marcha, ele é 4x4 integral. O que isso significa? A gente não precisa ativar o 4x4 dele, tá sempre ativo. Mas se a gente for passar por um terreno ali que vai precisar de algo mais, a gente consegue fazer o bloqueio, que eu já pesquisei que é nesse HL, e a gente consegue também colocar a reduzida, que deixa ele muito potente. E aqui também tem, ó, a temperatura do bloco, que o antigo proprietário tomava cuidado com isso, o ar-condicionado, ele é dual zone, então dá para regular uma temperatura aqui que a Paula sente menos frio, uma temperatura para ela, eita! Tem música também. Tem música também e a gente está bem empolgado em começar essa nova construção, né, com as possibilidades que a gente vai ter aqui para o carro. E a gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível para voltar para a estrada, que é onde a gente quer estar. Então a gente acha que em um mês, 40 dias, a gente vai conseguir finalizar tudo. Vai ser um desafio de fazer tudo tão rápido, porque por mais que a gente tenha toda a experiência de construção que a gente teve com o ônibus, com um carro vai ser bem diferente, mas a gente está bem empolgado. E o carro com certeza faz mais barulho, né, que um carro normal, porque ele é diesel, é um carro mais velho também. Só que a acústica dele é muito boa, então a gente lá dentro acaba não escutando e no vídeo isso vai refletir também. Não vai ter tanto ruído no nosso vídeo. E esse aqui é o motor, gente, para quem entende. Eu pesquisei bastante sobre tudo na hora de ver o carro também. Eu fiquei 2 horas embaixo desse carro, mandei vídeo para mecânico, tentei ver tudo certo, mas não tinha nada assim que eu apontasse e falasse, ixi, será que isso daí vai ser bucha depois? Tava tudo 100%. Vou desligar para barulho. Então, para quem entende de motor e quiser dar uma olhadinha, eu vou passar bem devagar. A gente tem a bateria desse lado e o legal é que tem a opção de colocar outra bateria também. Tem uns carros na gringa dele que tem as 2 baterias aqui, mas aqui a gente pode colocar outra coisa. A gente já está pensando numa opção de água quente, que a gente vai pegar o calor do nosso radiador e vamos jogar lá atrás no chuveiro. Porque eu vou morar em um carro, mas banho gelado pra mim não dá. Eu tenho muito frio, eu sou muito friorenta, eu amo banho quentinho, então essa foi uma coisa que eu não vou abrir mão. Vocês podem achar que é frescura, mas o frio ele realmente mexe com a Paula, gente, então... Eu sou bem friorenta e eu amo tomar um banho quentinho, então essa vai ser uma forma que a gente vai encontrar de esquentar a água, né? Mas isso a gente vai contando melhor também nos próximos vídeos. E de pintura, amassado, essas coisas, ele tá muito bem. Tem só alguns detalhezinhos da idade também, igual aqui esse cromado no retrovisor, tem um risquinho ou outro. Os pneus dele, quando a gente comprou, e agora, né, tão meia vida, mas depois a gente quer ver se troca por aquele lá que é para todos os terrenos. É, até porque agora a gente vai conseguir acessar mais lugares mais difíceis. A gente nunca teve um 4x4, então a gente tá bem animado para ver como vai ser. E é isso. Então é isso, gente. Esse é o nosso novo carro, a nossa futura casa. A gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas espero que realmente, se você tá meio assim, você entenda que esse, no momento, é o melhor pra gente e a gente tá muito realizado com isso. A gente tá muito realizado, a gente tá muito feliz, a gente realmente pensou muito antes de fazer tudo isso, né? A primeira impressão, o carro passa que a gente não vai ter conforto, que vai ser perrengue, mas a gente quer sim fazer algo bem legal nesse carro. É algo que a gente queria muito, a gente quer ter a experiência de
viver e morar num carro, que é isso que vai acontecer, né? A gente vai ter tudo que a gente precisa pra gente viver integralmente aqui nesse carro na estrada. E então é isso, a gente tá bem feliz. E lembrem-se o que era aquele busão antigamente, quando estava sem piso, sem nada, e no que a gente conseguiu transformar, o que a gente foi aprendendo, né? A gente vai dedicar o mesmo carinho, o mesmo esforço nesse carro também, eu tenho certeza que vai ficar uma coisa bem legal. Então a gente espera que vocês continuem aqui com a gente, que acompanhem essa nova fase do Vida na Estrada, que com certeza tem muitas aventuras aí pelo caminho. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por terem ficado até o final. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.